teve experiência em várias cidades brasileiras, também fora do país, na Angola, na Venezuela. Como é que foi essa trajetória? Olha, eu costumo dizer que a minha vida militar ela começou na minha primeira infância, porque o meu pai era militar, né? E aí a gente já vivia nessa vida de morar aqui um tempo, acolá outro tempo. Então a minha experiência de quartel começa ali com uns 2, 3 anos de idade, já indo aos quartéis que o meu pai servia. E aí depois ingressei no Colégio Militar no Rio de Janeiro, no ano de 65. Né? Em 67 nós fomos morar nos Estados Unidos, o meu pai foi designado para ser assessor do Colégio Interamericano de Defesa em Washington. E isso me deu a oportunidade de estudar 2 anos lá, né, durante o que era o antigo ginásio, o início do antigo científico. Aí me deu a bagagem de saber bem o idioma inglês. Voltei, né, e fui interno no Colégio Militar em Porto Alegre até ir para a academia em 1972, e aí foram 46 anos de vida militar, tendo vivido no Sul, né, no Rio de Janeiro, no Nordeste, na Amazônia, aqui na região central do país, e exercido todas as funções, né, peculiares à nossa vida. Eu sempre destaco que eu tive a oportunidade de ser mandado 2 vezes para cumprir missão fora do Brasil, uma como observador militar junto à missão de verificação das Nações Unidas em Angola, que foi uma experiência muito rica, e ter visto lá na Venezuela durante 2 anos como adjunto de defesa e do Exército a experiência vivida lá por aquele país. Além disso, né, sou paraquedista, né, guerreiro de selva, né, então é uma vida inteira dedicada, né, ao povo, à nação brasileira e ao Exército. Dessas experiências que o senhor citou, qual delas que foi o maior desafio que o senhor destaca assim, pra gente? Olha, ter estado numa missão das Nações Unidas, que era uma missão que congregava gente de 27 países distintos, né, foi uma coisa bastante desafiadora, né, você ter que conviver com formações totalmente diferentes, idiomas diferentes, né? Apesar de uma missão dessa natureza, o idioma comum é o inglês, mas existe muita gente que vai e não tem a facilidade e a fluência, né? Era uma missão num país de língua portuguesa, em tese, né? Então era muito necessário aqueles que falavam o idioma português, né? Então foi uma missão bem desafiadora. O senhor comentou sobre a sua infância, então eu pergunto, como é que foi a sua infância? A infância é normal, né? Meu pai é militar, minha mãe professora, né? Já casaram mais tarde para os padrões da época. Quando eu nasci, eles tinham 40 anos de idade, né? Então um casamento tardio que não era normal, né? Até hoje não é muito normal, né? Então os meus amigos eram filhos de gente bem mais nova até, né? Por causa dessa característica. E aí, vivemos em Porto Alegre, depois em Bagé, né? Que é a terra natal da minha mãe, que é uma experiência muito bacana, aquele início, final dos anos 50, início dos anos 60, Rio de Janeiro, né? E aí entrei na adolescência, então a infância de jogar bola, aprender a montar, né? Brincar até 6, 7 horas na rua, porque não tinha problema nenhum. Então a infância muito tranquila. Quem é a família do general Hamilton Mourão? Essa que é uma das principais bandeiras do presidente eleito Jair Bolsonaro. Quem é a família do general? Olha, a minha família ela é formada por um tronco do lado do meu pai, que se inicia no Piauí, com meu avô, que era piauiense, e vai morar no Amazonas, casa lá, e lá nasce o meu pai. Então eu tenho um ramo que mora no Amazonas e tenho primos que residem no Piauí. Tenho o meu tronco gaúcho, do lado da minha mãe, originado em Bagé, né, que hoje ainda tem alguns primos que residem em Bagé, mas a maioria reside em Porto Alegre, né, e alguns que estão espalhados aí pelo Brasil. Daí eu caso com uma moça de Bagé, a Betinha, foi minha namorada, minha noiva, minha esposa. Foi uma vida de 45 anos, né, até ela infelizmente vir a falecer, e tivemos 2 filhos, né, que hoje são casados, residem aqui em Brasília, e tenho 5 netos. Hoje eu constituí uma nova família, eu casei novamente com a Paula, que também tem os filhos dela, do primeiro casamento dela. Então essa é a grande família do general Mourão. Tudo preparado já para morar em Brasília, viver aqui no Palácio do Jaburu? Estamos preparados, eu e a Paula somos só os 2, né? Os filhos dela moram no Rio de Janeiro e meus filhos já têm a vida deles, né? Bom, agora eu vou entrar na parte da sua
trajetória política e perguntar para o senhor, como é que surgiu esse interesse pela política, quando que despertou no senhor a vontade de participar de um pleito, por exemplo? Na realidade, né, o que acontece? Todos nós somos animais políticos, né? A gente faz política todo dia, né? Dentro da nossa casa, dentro do nosso local de trabalho, você sempre está fazendo política, uma política com P maiúsculo, né? Então, ou seja, sempre há uma negociação, sempre há um diálogo, isso tudo é política, né? Mas eu nunca tive a veleidade nem interesse de concorrer a um cargo eletivo. Né? Tinham me convidado para concorrer a senador, deputado, eu disse que não me via, né, integrando o legislativo, né? Mas em determinado momento o nosso presidente, Bolsonaro, ele disse que poderia precisar de mim para alguma tarefa, né? E aí eu me filiei a um partido político e em determinada hora o Bolsonaro precisou que eu compusesse a chapa com ele. Então foi dessa forma que eu me vi lançado nesse turbilhão que é a vida, uma campanha política, né? Que ela é um turbilhão. E o desafio agora de chefiar o país, como é que o senhor vê isso num momento em que existe uma expectativa de mudança e uma esperança muito grande? Eu julgo, né, que o presidente Bolsonaro ele foi eleito, né, na esteira de uma onda gigantesca, né, onde o núcleo duro da população brasileira, aquilo que pode ser chamado do Brasil profundo, né, ele chegou à conclusão que os projetos que tinham se apresentado até então não tinham assegurado, né, aquilo que o Estado deve assegurar, né, para que as pessoas progridam, né, ou seja, ordem. E quando a gente fala em ordem, a gente não fala só na ordem em termos de segurança pública ou defesa, né? A gente fala ordem em termos de regulamentação, de regulação das coisas, né? De organização, de método para fazer tudo, né? Então, nessa esteira, o Bolsonaro surgiu como grande aglutinador da população, né? Então, eu vejo que é um momento que nós temos esse desafio, né? E o desafio ele tem que ser feito de forma tranquila, de forma segura, enfrentado, né, de peito aberto e sermos muito resilientes, né, para não nos desviarmos daquilo que são os nossos objetivos. As Forças Armadas elas têm um papel estratégico, segurança, defesa nacionais, também se destacam ciência, tecnologia. Como é que o senhor acha que essa formação militar pode ajudar numa gestão do Poder Executivo? É exatamente a gestão, né? Porque nós, dentro das Forças Armadas, a gente faz gestão o tempo todo. Você faz gestão desde jovem tenente, comandante de pelotão, que você tem que gerir o teu pessoal. Então, gerir vida de pessoas não é uma coisa simples, né? Além disso, você tem aquilo que a gente chama da carga, né? O material da Fazenda Nacional que está distribuído ao seu pelotão. Então, o tenente tem que fazer a gestão daquilo ali. E à medida que ele vai subindo na carreira, vai aumentando, né, as responsabilidades em termos de gestão, até chegar, como eu cheguei, a secretário de Economia e Finanças do Exército, que eu tinha responsabilidade por todo o orçamento do nosso Exército. Então, o que a gente aprende ao longo disso aí? Aprende que planejamento é fundamental, né, e que fiscalização é mais fundamental ainda. Eu costumo falar de um pensamento do general Marshall, que foi chefe do Estado-Maior do Exército americano durante a Segunda Guerra Mundial. Ele dizia que para cada dólar do soldo de um militar profissional, 10% corresponde às ordens dadas e 90% à fiscalização. Então eu acho que é esse espírito, né, de não só dar a ordem ou baixar diretrizes, mas principalmente de fiscalizar, que nós estamos trazendo para a administração pública. Fazer todo esse monitoramento, né? Bom, o senhor é bastante ativo nas redes sociais, apesar de não ser um membro muito antigo, né? E aí eu gostaria de saber como é que é essa troca com os eleitores, com os seguidores, o que o senhor acha de viver no mundo também virtual? Na realidade, né, eu tenho um Twitter aí que eu coloco algumas ideias, mas é um outro companheiro aí que realmente abastece, né? E ali eu procuro trocar ideia, mas onde eu realmente tenho um contato maior com as pessoas é no dia a dia, né? Porque felizmente eu ainda posso andar pela rua, eu vou ao supermercado, eu vou a shopping, eu levo meu carro para abastecer, eu lavo o carro, eu vou para academia, eu vou jogar bola na praia. Então nessas horas você conversa com as mais diversas pessoas das mais diversas origens. E o mais importante é que em todas essas conversas a gente só sente essa expectativa positiva das pessoas em relação a nós. Você acha que essa rotina vai mudar um pouquinho? Olha, eu vou tentar o máximo possível não ser um prisioneiro.
porque eu acho isso muito ruim. Né? Eu acho que a gente, o homem público, ele não pode se desconectar da realidade. E às vezes os nossos homens públicos eles se desconectam e aí tomam algumas decisões que não tem nada a ver com o que está ocorrendo. General, como é que o senhor acha que deve ser a atuação de um vice-presidente da República? Olha, o vice-presidente, ele por definição, ele está aí para substituir eventualmente o presidente nos seus afastamentos e para cumprir aquelas tarefas, né, especiais que o presidente necessita. Então, para isso, eu me cerquei de uma equipe, né, competente, capaz, e eu estou aquilo que a gente chama, em jargão militar, dispositivo de expectativa, ou seja, capaz de atender a qualquer demanda que o presidente me der. E como eu já disse várias vezes, né, eu me vejo sempre como escudo, ou seja, proteger o presidente e a espada, atacar quando tiver que ser atacado. Então, quais são as expectativas para a gente encerrar para, a partir de 1º de janeiro, para esses próximos 4 anos, para o mandato de vocês? Olha, a grande expectativa é que a gente consiga, né, construir o projeto que nós pensamos para o Brasil passar a ter um projeto, se entender que realmente esse é o nosso rumo e que independente do governo que assuma, né, o rumo é aquele. Eu tenho dito, pode ir um pouquinho pela direita, um pouquinho pela esquerda, mas no mesmo rumo. E não o zigue-zague, o caranguejar, como nós temos visto aí ao longo dos tempos. E o que significa esse rumo? É o país, né, saber qual é o seu destino, né, se somos realmente uma civilização ocidental, né, se seremos realmente a grande civilização ao sul do Equador, que não existe nenhuma, infelizmente, né, e que ao final dos nossos 4 anos, a população possa matricular seus filhos em boas escolas, ser atendida em hospitais decentes, andar pela rua sem ficar olhando para o lado com medo, né, e ter, né, uma infraestrutura, né, emprego para todo mundo. Eu acho que se a gente construir isso, né, nós podemos, em 2023, janeiro de 2023, tomarmos o nosso rumo com a cabeça levantada e o sentimento da missão cumprida. Vice-presidente, muito obrigada pela entrevista, TVNBR, a Voz do Brasil. Eu desejo, então, boa sorte para vocês nesses próximos 4 anos. Bom trabalho. Muito obrigado. Meu abraço fraterno. Obrigada. Tá aí